Fala galera, olha, hoje nós vamos falar da JSL, tá? Uma empresa que eu gosto bastante, Júlio Simões Logística, tá? Uma empresa de logística. Essa é uma empresa que eu gosto bastante e melhor ainda é falar sobre ela lendo os relatórios dela, né? Porque os relatórios dela são muito bem explicativos, né? Coloca os pingos nos is certinhos, digamos assim, não deixa nenhuma brecha, mostra os principais pontos, né, da evolução da empresa, né, retorno sobre capital investido, custo da dívida, enfim, tudo direitinho, né, para vocês entenderem como está indo cada negócio, tá? Muito bem destrinchado. Então, como vocês podem ver, né, bom, o setor de logística é um setor bem cíclico, né? Então, quando a economia vai bem, como a economia do Brasil estava se recuperando, né, a JSL em 2019 apresentou o melhor resultado da história, né, da companhia. Assim, não é uma empresa que tem um crescimento extraordinário, né? Ela mantém uma taxa de. O que eu acho legal na JSL? Ela é uma empresa relativamente previsível, né? Porque ela mantém uma taxa de crescimento ali ao longo do tempo, né? De coisa de 10, 15% ao ano na receita. Só que pelo fato dela estar apresentando melhoria nas margens operacionais, né? Na margem líquida, margem EBITDA, enfim, tudo mais, ela está conseguindo expandir o lucro, né, de forma muito mais rápida do que a receita. Então você pode ver que o lucro líquido aqui foi 300 milhões de reais em 2019, um crescimento de 68%, tá? Então o que acontece? Quando você está no momento de melhoria de margens, obviamente que eu não estou considerando o coronavírus, não estou considerando nada, tá, pessoal? Estou considerando a trajetória da empresa que vem acontecendo nos últimos anos. Não sei qual vai ser o impacto, obviamente que vai ter impacto, né, o coronavírus na empresa, mas estou falando, a gente não pode analisar uma empresa sobre um problema ali de curto prazo que vai acontecer. A gente tem que olhar a trajetória como um todo e a gente sabe que toda crise passa e a empresa uma hora vai continuar isso a trajetória, mesmo que ela tenha prejuízo aí durante um período, ela vai voltar a ter lucro, certo? Depois, obviamente que nem toda empresa tá. Tô falando, não estou generalizando, estou falando que toda empresa que está passando por um momento difícil vai voltar a dar lucro, tá, pessoal? Não é isso. Estou falando que o histórico da JSL é uma empresa que tem baixa rentabilidade pelo próprio setor, né? Que é um setor característico de baixa rentabilidade, mas é um setor que a maior parte do tempo dá lucro, tá? Então, se você for considerar que hoje a JSL sendo negociada a R$ 15, né? O preço-lucro dela está 14,39. Só que se você considerar que ela está conseguindo essa melhoria de margem muito expressiva ao longo do tempo, né? Esse avanço no lucro pode jogar esse preço-lucro, né, para baixo. Né? Isso aí eu estou fazendo uma avaliação relativa, tá, pessoal? Uma avaliação relativa dos indicadores de preço, preço-lucro, lucro operacional. Olha o preço-lucro operacional, que coisa impressionante, 2,8. Né? Ou seja, em menos de 3 anos, né, você paga um investimento na JSL através, né, do lucro operacional. Como a dívida da JSL é muito alta, ela acaba pagando muitos juros, né? E aí por que acontece? Você tem o lucro operacional, depois você tem pagamento de juros, esse tipo de coisa, impostos e o lucro líquido. Então, como ela está gastando muito dinheiro com dívida, né, com juros da dívida, que é uma empresa que está crescendo muito, então ela se endividou muito para crescer, né? Então, você tem essa discrepância muito grande aqui, né? Quando você pega o lucro operacional, o tamanho do lucro operacional, né, comparado com o lucro líquido, né, dá uma diferença bastante grande por causa disso, tá? Então, então, o que você tem que fazer? Além dessa análise aqui de avaliação relativa, o ideal também você fazer uma análise valuation, nem que seja mais simples, aquelas que eu tenho mostrado para vocês ultimamente, né? Que leva em consideração somente o cálculo da perpetuidade, né? O valor, somente você desconsidera o valor, a parte de crescimento, considera somente a parte que a empresa tem fluxo de caixa infinito crescendo a uma taxa constante, mas uma taxa geralmente menorzinha, né? Que eu estou usando aqui nos meus valuations, a maioria eu uso 5%, né? Considerei aqui um custo médio ponderado de capital de 10%, tá? Que se não for isso, é bem próximo disso da JSL, que eu já fiz outros cálculos para
para essa empresa desse tipo aqui. E isso aqui, depois eu vou explicar para vocês, né? A questão do valuation aqui. Não vamos chegar nesse ponto agora, que ainda é muito cedo. Vamos falar mais sobre a empresa. Tá? Então você pode ver aqui, ó, então, desse lado aqui estão os múltiplos de precificação, né? E desse lado aqui estão os indicadores de rentabilidade. Você pode ver que são indicadores de margens bem apertadas, né? Margem bruta 21%, margem operacional, que é a margem EBIT, né? 12%, a margem líquida 33,3%. Já foi até menor a margem líquida, tá? Já foi coisa de 2,5%, já deu uma expandida com essa melhoria, né, que está tendo. O ROIC, de acordo com um site aqui, né, Fundamentos, mas eu já falei que tem que tomar cuidado com esse cálculo do ROIC, que geralmente está errado nos sites, né? Tem que tomar cuidado com isso, mas ele fala aqui que é 9,2%. E o ROI, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido, tá 16,8%. Se eu não me engano, é mais ou menos isso aí mesmo, tá? O ROI da JSL. Então, por que a JSL tem margens muito baixas, mas, porém, ela consegue ter um ROI relativamente alto? Porque a Júlio Simões, ela tem um patrimônio pequeno e ela consegue gerar muita receita com esse patrimônio. Ó. Você pode perceber aqui, ó, patrimônio de 1,3 bi, né? Só que olha o tanto de receita que ela gera, quase 10 bilhões de receita, né? Então, quando poucas empresas você vê um patrimônio pequeno desse que gera uma receita estrondosa, né? Como essa aqui, né? Vamos ver que aí, como eu falei, tá vendo? Você pode ver os resultados históricos da empresa. Ó, ela saiu aqui de 400 milhões trimestrais, né, de receita trimestral para mais de 2.600 aqui, ou seja, cara, nem sei quanto que foi. Daqui a pouco aí a empresa tá batendo 10 vezes, né, o tamanho que ela era em 2010, né, em termos de receita, tá? Então, é uma empresa que vem mantendo uma constante muito interessante, até nos momentos mais difíceis da economia, né? Que foi entre 2014, 2015 e 2016, você pode ver que ela manteve aí um crescimento e você pode ver que nos últimos 2 anos a escadinha aumentou bastante aqui na inclinação de crescimento, né? Aumentou bastante nos últimos 2 anos, né? As margens aí, ó, né? Melhorando a partir de 2017, melhorando constantemente, né? Olha o lucro operacional, né? Também mesma coisa que a receita, uma coisa crescente, constante. Olha o resultado financeiro por causa da dívida, né? Despesas cada vez maiores, né, com dívida. Mas o que é interessante ver, né, nisso tudo aqui? Você pode perceber que a JSL ela cresce, a despesa com dívida cresce porque ela está aumentando a dívida, porém essa dívida está trazendo resultado, né? Então, quando você vê aumento na receita, aumento no lucro operacional, aumento no lucro líquido, isso quer dizer que os investimentos da JSL estão trazendo resultado para a companhia. Caso contrário, ela se endividaria. O que é ruim? Você vê, é ruim você ver quando uma empresa se endivida, gasta mais dinheiro com despesa financeira e esse troço não cresce, né? Essa receita fica aqui praticamente estagnada e isso não é muito difícil acontecer, né? Com várias empresas brasileiras aí certamente tem essa característica ruim, tá? E aí você pode ver que evolução que teve, né? Nos últimos tempos do lucro líquido, ó, saltou aqui quando começou a recuperar aqui no início de 2018, ela teve um lucrinho aí de pouco menos de 20 milhões e aí já está na casa agora de 80 milhões por trimestre. Você vê que está quase uma escadinha aqui, né? Exceto esse terceiro trimestre aqui de 2019, praticamente uma escadinha só crescendo, crescendo, crescendo. Né? Talvez teve alguma coisa não recorrente aqui que impactou o lucro líquido, né? Beleza, pessoal? Então, vamos entender um pouco mais, né? Vamos ver outro gráfico aqui do fluxo de caixa, ó. Você pode, olha o EBITDA, a constância que o EBITDA cresce, ó. Né? Olha a constância com que o EBITDA cresce. Capex, depreciação, capital de giro. Então vamos voltar lá para o relatório, né, da JSL. Vamos continuar aqui. Muita coisa interessante aqui no relatório do JSL, tá? Então aqui vai explicando as empresas do grupo JSL Logística, que é a maior empresa, né, em termos de faturamento do grupo. Tem o grupo Vamos, que faz locação de grandes máquinas, por exemplo, de tratores e caminhões, né? E venda também de caminhões também.
A CS Brasil, que é terceirização de frota, a Movida, que todo mundo conhece aí, né, que também tem ações na bolsa. Inclusive a Vamos era uma empresa do grupo que ia fazer a IPO também, e por causa da crise do coronavírus já estava lá se preparando para fazer o IPO. Inclusive a Vamos teve vários desse vai e vem de abrir capital, não abrir, né, e desistia toda hora. E mais uma vez, por causa do coronavírus, né, voltou para trás. A Movida está crescendo absurdamente também, né? Então, ó, você pode ver aqui, ó, a JSL Logística é o pior. Por que a JSL melhorou tanto, né, nesses últimos anos? Porque a JSL Logística, que é essa empresa aqui, era a maior empresa, era não, ainda é, só que ela tinha uma representatividade maior, tá? Essa empresa, ela não está conseguindo crescer muito mais, ela está praticamente estagnada, né, JSL Logística, enquanto a Vamos e a Movida estão voando e estão cada vez mais tomando mais espaço dentro do grupo, né? E como eles têm tá com rentabilidade melhor do que a JSL Logística, por isso que está tendo esse avanço, né, na margem operacional, né, da holding. Mas você pode ver que é tudo crescimento aqui, ó. Lucro líquido da JSL Logística cresceu 60 e poucos por cento, o da Vamos cresceu 21%, o da CS Brasil 26%, tudo taxa alta, né? Movida 42%, né? E aí você pode observar aqui, ó, como eu falei com vocês, ó, receita líquida cresceu aí praticamente 20% de um ano para o outro, mas o lucro líquido cresceu 68%, cresceu mais de 3 vezes mais, né, do que a receita, demonstrando aí o que eu falei da questão da melhoria nas margens, né? Vamos lá, aí vem falando algumas coisas aqui, administração, sustentabilidade, né? Vamos descendo aqui para as partes mais interessantes do balanço. Aí vem mostrando um balanço de cada empresa do grupo, né? De cada empresa da holding. JSL Logística primeiro, né? Aí vem mostrando despesas, custos, receita, EBITDA e tal, os investimentos, a Vamos. A Vamos é a melhor empresa da JSL, pessoal, em termos de rentabilidade, tá? Vai mostrar aqui, ó, eles atingiram um ROI de 25%, um excelente ROI, né? Um excelente retorno sobre o patrimônio líquido, o melhor, né, dos últimos anos aqui, ó. Tava na faixa de 17 e pouco e pulou para 25 em 2019, tá? Então, o IPO da Vamos ia ser um IPO interessantíssimo. Eu não sei quanto que ia sair a faixa de preço, ia sair uma faixa de preço interessante para se investir, se talvez do jeito que estava a euforia, né, do mercado e tudo mais, acredito que ia acabar saindo um preço caro, né, para se investir, porque é uma empresa bastante lucrativa, então o mercado aceita, né, pagar mais, ainda mais, pô, imagina, uma empresa de crescimento, lucrativa, né, com certeza ia sair um valuation bem exageradinho, né? Vamos continuar. A CS Brasil, né, que não tem tanta relevância assim perto das outras empresas do grupo. Aí mostra o crescimento. Todos estão crescendo bastante, tá? Todas as áreas todas as empresas da holding estão crescendo bem, né? BBC Leasing tem uma parte de leasing também, né? No grupo, a Movida. E aí aqui mostra uma coisa interessante, ó, da Movida, que eu gosto muito de ver esse tipo de gráfico aqui, né, é rentabilidade e custo da dívida. Isso aqui é só Movida, tá, pessoal? Então você pode ver aqui o ROI da Movida evoluindo bastante desde 2016, evoluindo constantemente, né? O retorno sobre capital investido, que é o ROI, que também só aumentando, né? Chegando ao patamar de 10,4 agora, né? E o custo da dívida, né, só caindo aqui, caindo para 4,9. Isso aqui é a questão da queda na taxa Selic, ajuda muito, né, para poder a empresa conseguir trocar a dívida mais cara por uma dívida mais barata, né? Então, as empresas fazem isso constantemente e também acontece de trocar a dívida de vencimento de curto prazo para uma dívida de mais longo prazo, às vezes para esticar a dívida, né? Dar um fôlego para o caixa. Isso aí também é comum acontecer. Talvez até a JSL possa fazer isso aí, né, no futuro próximo, dependendo do impacto do que causar no do coronavírus, né?
Aí ele fala aqui, ó, que foi o maior spread de rentabilidade reportado, que ele fala assim que a diferença entre o retorno sobre o capital investido e a dívida e o custo da dívida, né? Só que olha só, tem uma coisa, tá, pessoal? Aqui só está considerando o custo da dívida, tá? Não está considerando, não é o WACC, não é o custo médio ponderado de capital, tá? Não é. Então, o custo médio ponderado de capital ele é formado por duas coisas: o custo da dívida, né, que é o custo de capital de terceiros, e o custo de capital próprio, né, que é calculado lá pelo modelo de Capital Asset Pricing Model, né? Lá na minha mentoria eu explico tudo isso. Mas enfim, então é a junção das duas coisas forma o WACC. Aqui está considerando só o custo da dívida. O custo da dívida, ele eu não sei se é sempre, mas eu nunca vi um caso, né? Um caso, podemos dizer que é sempre, né? O custo da dívida ele é menor do que o custo de capital próprio, né? O custo de capital próprio que é o quanto acionista requer de retorno para estar investindo na empresa, isso que representa, né? Representa um risco maior você ser investidor do que você emprestar dinheiro para a empresa, tá? Então por isso que não reflete a realidade esse 4,9 que não é o WACC. Eu considerei lá o WACC 10%, né? Então ele fala assim, o spread, né, entre ROIC e WACC e o ROIC, o custo da dívida, ficou entre 5%. O que significa isso? Essa diferença aqui, ó, o ROIC 10,4, certo? Menos o 4,9, tá? Que dá uma diferença de 5,5. Agora, se você for colocar a questão do WACC, né, aí fica ali já bastante rente, né? Você teria que ter um ROIC maior para você conseguir gerar mais valor acionista. O que é geração de valor acionista no final das contas? É o tal do EVA, né? Economic Value Added, que é você pega o ROIC menos o WACC, né, e multiplica pelo capital investido. Enquanto maior esse spread entre o ROIC e o WACC, mais valor você consegue gerar, né? O próprio nome fala, né? Valor econômico adicionado, tá? É um relatório bastante. Esse VA, ele geralmente está sempre presente, né, nas grandes empresas, quando vão apresentar, né, resultado da companhia entre os executivos ali, né, uma apresentação executiva, digamos assim, ele vem com esse VA, né, que uma métrica financeira de alto nível, né, muito bom mesmo, é um dos melhores indicadores financeiros que tem, tá? Então é isso, acho que deu para entender, né, mais ou menos aí a questão do endividamento, o perfil de endividamento, tá vendo? A maior parte vai vir de 2024, a maior parte em 2024 aqui, né, que é o vencimento, depois ele já deu uma queda na questão das amortizações, né, da dívida. A dívida líquida EBITDA diminuiu, né, porque não porque a dívida líquida aumentou, certo? Só que o EBITDA aumentou muito mais rapidamente do que a dívida líquida. Pô, a empresa está fazendo muito investimento. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do investimento que a JSL está fazendo. É muito investimento, tá? Bastante mesmo. E por isso a empresa tem a necessidade aí ou ela capta dinheiro através de lançamento de novas ações, por exemplo, que é o que ela poderia fazer, né? Ela poderia ter feito, aproveitar a euforia do mercado para emitir novas ações, né? Acho que ela queria reforçar o caixa através do IPO da Vamos, provavelmente, né? Era o que ela queria fazer, tá? Mas enfim, né? Só para explicar para vocês aí. Aí o custo médio da dívida, tá vendo? Bruta bruta é 6,8. Aqui já fala da holding, né? Já tá falando da holding, né? Não tá falando mais somente da Movida é 4,9, mas aqui da holding já inteira, né? É 6,8 o custo da dívida bruta, custo da dívida bruta, né? Quando você coloca o custo da dívida líquida, né? Aí você tem uma líquida de 7,4. Evolução da dívida líquida, como eu falei para vocês, aumentou, né? A dívida líquida. E era aqui que eu queria chegar, ó. Aqui que nós vamos construir o valuation, tá, pessoal? A partir daqui, ó. E isso aqui é a chave para você entender, né, o que está acontecendo com a JSL, tá? Então, o que acontece? Aqui, ele acha
o fluxo de caixa operacional, tá vendo? Caixa livre operacional antes do crescimento. Não, na verdade aqui é porque ele está usando nomenclaturas diferentes, mas na verdade acontece o seguinte: aqui é o CAPEX, tá vendo? O CAPEX, ó. Aqui é o CAPEX. Então o CAPEX, você pega o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX dá o fluxo de caixa livre, certo? Então, esse valor aqui, ó, 1.589.6 é o fluxo de caixa operacional. Como calcula o fluxo de caixa operacional? A partir disso aqui que ele está falando, ó, né? Tem a questão da depreciação, você tem que colocar de volta na conta, né? Imposto de renda, contribuição social você tira, variação do capital de giro, né? Que é outro item que vai na conta, né? Variação de capital de giro. Entrou aqui negativamente, impactando negativamente, ou seja, a necessidade de capital de giro diminuiu, né? Se tivesse aumentado, ela estaria positivo, né? Diminuiu a necessidade de capital de giro líquido. Então, por isso que está a conta negativa aqui. Então, você tem no final 1.589, tá? De fluxo de caixa operacional. Eu fui dar uma olhada no site Fundamentei para poder ver a evolução dos itens aqui, né? E percebi que contém um erro aqui no site. Ó. O fluxo de caixa operacional nos últimos 3 anos está negativo, mas não é negativo, pessoal. Não é negativo. O fluxo de caixa operacional é positivo. Ele colocou como negativo 2 bi aqui o fluxo de caixa operacional, né? Mas a verdade é positivo, 1.589. Aí você vem um CAPEX, certo? Vem um CAPEX. Só que esse CAPEX aqui é o CAPEX como se fosse o CAPEX de manutenção. Tipo assim, o CAPEX que já é da frota que já existe, né? Na JSL. E o CAPEX de crescimento é o investimento em si mesmo, para crescer, né? É aquele investimento em ativo fixo, aumentar a frota, aquela coisa toda, tá vendo? Investimento em veículos pesados, máquinas, equipamentos, aquisição de empresas, né? Tá vendo? Isso aqui é o CAPEX de investimento para poder crescer. Então, o que acontece? Você pode perceber aqui que quando ele coloca o CAPEX de renovação, né? Ou seja, tipo assim, supondo que a JSL só queira manter o que ela tem hoje e continuar a empresa rodando, tá? É isso. Sem fazer investimentos para crescer. Ela teria um fluxo de caixa livre de 1.489, 1.489. Porém, ela está optando por crescer, né? E aí ela faz um investimento para aumentar, né? Aumentar a frota. E aí, por isso, no final das contas, quando você pega aqui, ó, do 1.489 mais os investimentos pesadíssimos que ela fez, né? Que inclusive foi muito maior do que o ano passado, né? Aí você fica negativo em 1 bi e 200, ou seja, o fluxo de caixa livre da empresa está negativo em 1 bi e 200 por causa dos investimentos, né? Só que aí você volta aqui no Fundamental, você pode ver que em 2015, 2016 o país estava muito ruim, estava na merda, certo? E o fluxo de caixa livre era positivo, ó, 700 milhões, 689 milhões em 2016. Aí depois disso, a partir de 2017, como a economia começou a melhorar um pouco, a JSL, sentou investimento e aí foi fazendo o quê? O CAPEX ficou muito alto, esse CAPEX aqui, desconsidera esses números aqui, tá, pessoal? Desconsidera esses números aqui, só estou pegando essa tabela aqui para poder exemplificar para vocês. O CAPEX ficou muito alto, né, maior do que o fluxo de caixa operacional. E aí você tem, então, o fluxo de caixa livre negativo. Né? Então, o que acontece? Quando acaba essa fase de crescimento da empresa, você para de gerar fluxo de caixa livre negativo e você começa a gerar um fluxo de caixa livre positivo. Porém, ele vai ser muito maior, né, do que esses níveis aqui anteriores. Né? Se antes era em torno de 700 milhões, esse fluxo de caixa livre vai começar a ser muito maior que isso, você entendeu? Então, como o valuation de uma empresa é a soma dos fluxos de caixa futuro, né, fluxo de caixa livre futuro, aqueles fluxos de caixa livre negativo dos primeiros anos, eles impactam no valuation negativamente, só que impacta muito mais positivamente os fluxos de caixa livre positivo que vai vir depois dessa fase de crescimento, né? E aí isso aí faz com que eleve, né, o valuation da empresa, né? O que importa é isso, está gerando valor, o ROIC é maior do que o WACC, então ao longo dos anos ele está gerando valor, tá? Então você está entendendo? É um quebra-cabeça, vocês conseguem pegar a ideia? É um quebra-cabeça.
tudo está conectado, né? A questão do EVA com o fluxo de caixa livre, com o fluxo de caixa operacional, o CAPEX. Se você entende cada item desse, o que está acontecendo, né, você consegue compreender o que a empresa está fazendo e onde ela quer chegar, tá? Aí vamos voltar aqui no valuation. Então, o que eu considerei? Eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte com o valuation. Como está gerando fluxo de caixa livre, né, negativo, eu vou jogar um cenário bem simples assim, para não... Só para ter ideia do tamanho da margem de segurança da JSL, só para ter ideia do tamanho da margem de segurança. Eu considerei o seguinte, ó, a JSL vai parar de fazer investimento agora, vai parar, ela já está gerando um BI 589 de fluxo de caixa operacional, né? Vamos pegar essa conta aqui, ó, do fluxo de caixa antes do crescimento, antes de considerar a parte de crescimento. Então, esse aqui seria o potencial fluxo de caixa livre, né, da empresa, tá? Seria o potencial fluxo de caixa livre da empresa. Um BI 489, né? Então, se a gente pega aqui, ó, 1.4, né? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o valuation da JSL seria de quase 30 bi, uma taxa interna de retorno de 50%, tá? Não, essas contas aqui eu tenho que... Não, tá certo, é isso mesmo, eu coloquei 3, é porque nesse momento a JSL tá valendo 3,2 bilhões, aí, você vendo? Eu coloquei aqui, ó, 3,2, aí joguei o valor de mercado atual. Então, a taxa de interna, olha só, hein, olha o tamanho do nível da margem de segurança que você tem na JSL nesse momento. 50% de taxa interna de retorno, né? Fazendo só o beabá do valuation, que é jogando o valor terminal, desconsiderei toda a fase de crescimento, desconsiderei o potencial da empresa de crescer nos próximos anos, desconsiderei tudo, né? Desconsiderei, obviamente, também o coronavírus, que vai impactar, né, durante algum tempo, e peguei somente o fluxo de caixa que é gerado infinitamente, né? A fase de crescimento, a fase madura da empresa. Então, pô, ela cessa o que eu supus? Cessou os investimentos, né? Então ela tem um potencial de gerar fluxo de caixa livre na casa de 1,4 bi. E aí, nessas premissas aqui, o valuation dela seria de 29 bilhões e 400 milhões, sendo que a empresa, pessoal, está valendo nesse momento 3,2 bi, tá? Então, vamos lá, ó, a gente fez uma avaliação relativa, pela avaliação relativa a empresa está muito barata. Pelo valuation, que é o fluxo de caixa descontado, está muito barata, né? Então, assim, é igual, tá melhor do que a situação até da Braskem, né? Lembra que eu falei para vocês, eu fiz um vídeo da Braskem falando, pô, mostrei para vocês como é que a Braskem estava com a margem de segurança gigante. A JSL melhor ainda, porque a JSL não tem nenhum problema, né? Não passa por nenhum tipo de problema de governança, nem nada disso que a Braskem tá passando, né? Então você não precisa embutir esses problemas, né, na avaliação da empresa, né? E o único problema dessa empresa aqui é que é questão de estar num setor cíclico, né? Mas apesar de estar no setor cíclico, você vê que ela consegue manter. O que acontece com a JSL quando está no momento ruim? As margens dela já são muito pequenas. Então você fica com aquelas margens ainda mais pressionadas, né? Quando você está vivendo um momento ruim da economia, ainda mais ela, por ser uma empresa bastante alavancada para poder crescer, aí essas despesas com juros leva tudo embora e ela acaba tendo, né, prejuízo, tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo da JSL. Daí vamos fazer aí mais vídeos futuros. E se Deus quiser, daqui a um tempo nós vamos ter no meu canal aí uma dezenas e dezenas de análises de empresas aí da Bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior. Não esqueçam de se inscrever no canal também para vocês não perderem nada, tá bom? Valeu, um abraço aí.